Boa noite! Eu quero aqui deixar um abraço muito especial para todas as mulheres da União Norte Brasileira. Que maravilha que você chegou! Estamos hoje dando o pontapé inicial do nosso podcast da Semana da Mulher Adventista. E você não poderia ficar fora dessa, né? Vai ser uma homenagem muito linda, um programa preparado com muito carinho para todas nós mulheres. Eu queria aqui registrar o meu abraço, o meu carinho às mulheres da Missão Oeste do Pará, que eu espero que vocês tenham uma semana muito abençoada e tirem muito proveito de tudo que vai acontecer aqui. Nós teremos muitas novidades e hoje em especial nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, sobre alimentação. Teremos aí convidados muito especiais. E antes de darmos início a essa programação toda linda, maravilhosa, que foi preparada com muito carinho e com muitas novidades, eu queria te convidar a fazer uma oração para que possamos direcionar toda essa programação e colocar ela nas mãos do nosso Deus. Te convido a fechar os olhos nesse momento. Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, Senhor, mas unidas, juntas, com um único propósito, de ver o Senhor Jesus voltar. Que o Senhor possa abençoar cada mulher da União Norte Brasileira. E que nós possamos, Senhor Deus, de uma forma muito especial, estarmos ligadas a Ti, avançando dia a dia na missão de pregar o Evangelho e estarmos prontas para quando o Senhor Jesus voltar. Abençoe-nos, abençoe toda essa programação que foi preparada com muito carinho e é por isso que nós oramos e Te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Sejam todas bem-vindas! Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo também, né? Se você estiver assistindo, boa noite para você que está vendo ao vivo aqui o nosso programa ou a qualquer momento que você estiver assistindo aí, se você ver posteriormente. Seja muito bem-vinda à nossa Semana da Mulher Adventista, uma semana que foi preparada especialmente para você. E vamos ter aqui muitas coisas boas, muitos bate-papos relevantes para a sua vida. Então fica conectado aí com a gente, tá bom? E para começar já com o pé direito, com chave de ouro aí, a gente tem uma convidada muito especial que já está aqui com a gente. Eu já vou dar as boas-vindas para ela. Leudeni, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente aqui nessa semana especial. A Leudeni eu vou já apresentar para vocês, ela vai já dar um oi para vocês também. E vamos começar a nossa semana falando o quê? De saúde nutricional, saúde do nosso corpo e também de todo o resto, porque não é só a saúde do corpo, não é só a aparência. Ela vai explicar melhor para vocês aqui daqui a pouco. Para vocês conhecerem um pouco mais da nossa convidada, eu vou apresentar a Leudeni Costa, é nutricionista, tem curso de Life Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, é dietista vegetariana e vegana e é pós-graduanda em nutrição estética funcional. Ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que é isso. Então seja muito bem-vindo, dê logo suas boas-vindas aí para as nossas mulheres especiais que estão com a gente aqui durante essa semana e elas vão, nós vamos compartilhar aqui muitas coisas boas com ela, não é? Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, Gerlane, e também com vocês, mulheres da União Norte Brasileira. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu conheço, que eu pratico e que tem me trazido muitos benefícios. Então, eu vim repartir com você isso que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que elas vão aproveitar muito esses momentos e essas informações riquíssimas aqui que nós vamos falar hoje, não é, Leudeni? Sim. Inclusive, o nosso tema que nós estávamos conversando aqui, que nós vamos compartilhar com as mulheres, é doenças crônicas e a nutrição funcional e a estética funcional. Inclusive, eu já quero que você inicie explicando um pouquinho para elas de que se trata. Doenças crônicas e a nutrição funcional, como é que é isso? E a estética funcional também, como é que é? Muito bem. Vamos explicar, né? Por que eu relacionei isso, as doenças crônicas, com a nutrição e estética funcional? Hoje nós vemos assim uma demanda muito grande das mulheres na questão assim da beleza externa.
Muito mesmo. E eu acho importante isso, a mulher tem que se arrumar, tem que andar bonita, né? Só que está sendo deixado um pouco de lado, talvez até bastante de lado, a questão do cuidado com a parte interna do nosso corpo, começando pela mente e também o nosso corpo como um todo. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, criada por Deus de uma forma linda, harmoniosa. Então, assim, tudo funciona de uma forma tão natural e, ao mesmo tempo, os órgãos todos, os sistemas, né, sincronizados, cada um fazendo o seu papel. Por exemplo, seu coração está batendo constantemente sem que você precise mandar. O seu estômago está fazendo a digestão de uma refeição ou se preparando para uma próxima refeição. E você também não precisa mandar. O seu sangue está circulando pelo corpo, levando os nutrientes e também alguns venenos que estão aí nos alimentos industrializados, principalmente. E aí todo o seu corpo recebe essa nutrição. O seu fígado está ali funcionando o tempo todo também, metabolizando as substâncias para que possam ser fornecidos todos os elementos necessários para a saúde do seu corpo. E vários outros órgãos, né? Não vamos falar de todos porque é impossível aqui no tempo que nós temos. O que eu quero dizer para você, mulher, e para você também, Gerlane, é que Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa, como disse Davi lá no Salmo 139. E nós precisamos ter essa noção da importância de cuidar desse corpo maravilhoso que Deus criou para nós. E por que doenças crônicas aqui junto nesse assunto? Porque o que nós vemos constantemente, eu recebo constantemente pessoas que vêm me procurar para fazer uma dieta para doenças crônicas. Né? Na verdade, o meu trabalho é voltado para isso, e a gente vê o quanto que isso está se alastrando no mundo. E o que são doenças crônicas? Doenças crônicas não transmissíveis. São doenças adquiridas principalmente através dos nossos hábitos de vida. Então, a esteatose hepática era uma doença antigamente que somente as pessoas que bebiam bebidas alcoólicas que tinham essa doença. Hoje não. Pessoas jovens, eu atendi recentemente uma jovem de 37 anos, já com esteatose hepática grau 3. Grau 3 é o último grau da esteatose hepática, 1, 2, 3. Depois vem uma inflamação do fígado e evolui geralmente para cirrose hepática. Então, a cirrose hepática já é uma doença que não tem cura. Ou ele tem que fazer um transplante, ou a pessoa vai definhando até virar óbito. Então, são coisas que acontecem que às vezes a pessoa não tem uma noção de onde que isso vai levar. Né? Então, doença crônica, o que é uma doença crônica? É uma doença que já acomete você há mais de 3 meses. Uma doença crônica. A gastrite, geralmente, é uma doença crônica também. A gastrite, duas coisas que estão muito relacionadas com a gastrite. O emocional, o estresse, né? E também a alimentação, principalmente a alimentação. Porque mesmo que você tenha um nível de estresse elevado, mas se você se alimenta corretamente, se você mastiga bem o alimento, então você vai minimizar bastante esse mal para o seu estômago. Então, hoje, no seu consultório, já passou aquele tempo de ser uma nutricionista ser procurada somente para fazer uma dieta, para perder peso, né? Já passou isso, vai para além, hoje vai para além, né? Muito além. Não é só uma questão de estética, não é só uma questão de peso ideal ou isso ou aquilo. É uma questão de saúde mesmo. A saúde está totalmente relacionada, né, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. E uma coisa que eu sempre tenho repetido nas minhas palestras e para os meus pacientes também é o seguinte: nós ganhamos de Deus esse corpo perfeito, que funciona maravilhosamente bem. E o que eu e você estamos fazendo para cuidar desse corpo? Por exemplo, eu fiz até uma conta um dia desses, para saber quantos batimentos aproximadamente o meu coração já havia feito ao longo da minha vida. E a média de batimentos do meu coração é 75 por minuto, uma média.
Aí eu multipliquei pelos minutos de 1 hora, multipliquei pelas horas do dia, pelos dias do ano e pelos anos que eu já vivi, 61 anos completos. E eu cheguei num número assim bem grande, né? 2 bilhões e muitos milhões de vezes que o meu coração já bateu. Eu pergunto, e o seu coração? Alguma vez você precisou mandar o seu coração bater? Nunca, né? A gente nem lembra que ele está batendo muitas vezes, só quando a gente fica mais agitado. Então, gente, tem alguém lá em cima, nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, Ele está cuidando do seu coração. Mas qual é a resposta que você dá para Ele? Que tipo de alimento você está colocando na sua boca para alimentar esse coração, para deixar esse coração saudável, né? Por que que tem tanto infarto em pessoas jovens? Por que que tem tanto acidente vascular, né? Porque as artérias estão entupidas com gordura, que vem da onde? Dos alimentos. Então, pessoas jovens perdendo a vida ou ficando sequeladas tão cedo por causa de um hábito errado, né? Então, isso é uma coisa que chama a gente para uma responsabilidade, né? Eu sempre li um texto uma vez e fiquei com isso na minha mente, sempre penso nisso, sobre a autorresponsabilidade. Hoje em dia está muito comum as pessoas jogarem as responsabilidades para os outros. E sobre a saúde, muita gente joga sobre o governo. É porque o SUS é isso, o SUS é aquilo, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem recurso. A gente quer uma consulta, não sei quanto tempo que demora. Gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, não dependa do SUS, não dependa do governo. Em primeiro lugar, a responsabilidade pela sua saúde é sua. Você pode dizer, nossa, mas ela está sendo muito dura. Eu estou sendo realista. É uma realidade que nós, eu e você, principalmente para você, mulher adventista, nós fomos criadas por um Deus todo-poderoso, amoroso, detalhista, né? E nós temos que dar uma resposta a esse nosso Deus. Nós fomos criados para quê? A Bíblia diz, para a glória de Deus, né? Paulo escreveu lá para os Coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que você for fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Por que a glória de Deus? Porque quando você glorifica a Deus, você é beneficiado, né? Eu glorifico a Deus através do meu corpo e eu recebo saúde, né? Então, essa é uma via de mão dupla, digamos assim. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, mas você está muito bem e tal. Qual é o segredo? O segredo é o plano de saúde de Deus. É onde está isso? Na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 1. Ali Deus criou cada detalhe da nossa terra, o ar, a luz do sol, né? A água, o alimento natural, né? A possibilidade de se exercitar através do trabalho, que naquela época era braçal, né? Não era ali só intelectual. Então, tudo isso foi planejado por Deus para que nós tivéssemos saúde. E quando nós entendemos isso e começamos a praticar, nós estamos glorificando a Deus e beneficiando o nosso corpo. Então, a verdadeira beleza, ela deve vir de dentro para fora e não só por fora. Porque, pensa comigo, mulher, você pode estar linda, maravilhosa, aquela roupa linda, uma maquiagem suave e bem bonita, um cabelo bem arrumado, mas se você está sentindo uma dor, ou se você não está bem, assim, né, por dentro, aquilo perde, assim, muito o sentido, porque você está só aparentando algo que não está realmente acontecendo dentro de você. E é difícil até você manter uma atitude bela, porque a beleza, eu não digo que são só os traços, né? Uma atitude bela é você estar sempre de bem com a vida, é você estar, né, superando os obstáculos, porque ninguém vive felicidade assim o tempo todo. Nós temos momentos de tristeza, de dificuldades e tal. Mas quando nós temos esse bem-estar interior, né, nós conseguimos superar essas coisas com muito mais facilidade. Trabalhei no Hospital Belém por vários anos com o programa Vida Saudável. E lá nós tínhamos experiências fantásticas. Tinham pessoas com enxaquecas crônicas.
viviam à custa de analgésicos, né? Já sabe quando a pessoa anda com a bolsa cheia de analgésicos? Ah, você tem uma dipirona aí, você tem uma Neosaldina, alguma coisa assim, sempre a pessoa tem. E lá nós ensinamos as pessoas a se libertarem da enxaqueca através do consumo adequado de água. Claro que não é só essa a causa, existem outras causas. Por exemplo, tem enxaqueca que é porque você come queijo. O queijo tem substâncias que são próprias para produzir esse tipo de reação no corpo. Então, muitas coisas que nós comemos vão causar algum prejuízo na nossa saúde. Então, quando você sentir uma dor de cabeça, não corra para o comprimido, né? Procure buscar a causa daquela situação. Talvez você não tenha dormido o suficiente, então a sua cabeça dói. Se você conseguir tirar um cochilo, você vai melhorar, provavelmente. Se você não tomou água suficiente nesse dia ou no dia anterior, sua cabeça vai doer e você vai, então, toma um bocado de água, vários copos, e você vai sentir alívio sem precisar de estar tomando um medicamento. Então, eu procuro levar a minha vida assim. Não tomo nenhum tipo de medicamento. Não sou contra o medicamento, viu, gente? Entendo bem isso. Não sou contra o uso de um medicamento no momento de grande necessidade. Mas tem muita coisa que a gente não precisa usar medicamento. Eu estou fazendo uma experiência com uma pessoa essa semana que está com muita dificuldade para dormir. E aí eu prescrevi para ela para fazer um escaldapés toda noite antes de dormir. Na primeira noite ela já dormiu melhor. Né? Então, o que é um escaldapés? Você coloca uma bacia com água ali, uma água bem quentinha, que você possa suportar, mas não lhe queime. Uma tira pode ser uma toalha, molhada em água bem gelada, assim, aqui na testa. E aí você se senta numa cadeira confortável como essa, né? Se tiver alguém para lhe ajudar, melhor. Com uma chaleira, uma panela de água quente ao lado, para você ir acrescentando quando aquela água estiver esfriando, para manter sempre a água dos pés bem quente. Então pensa assim, pé quente, cabeça fria. Não tem isso, né? Pé quente, cabeça fria. Você vai fazer esse processo por uns 15 a 20 minutos e o seu sono vai ser maravilhoso. E mesmo pessoas que têm insônia, se fizerem uma sequência desse tratamento por uns 10, 15 dias, vão ter uma diferença no sono. Então são coisas simples que nós podemos fazer, podemos aprender, né? A viver melhor, sem depender tanto de medicamentos, sem depender tanto do sistema de saúde, porque Deus deu um plano de saúde para nós. E o plano de saúde de Deus são os 8 remédios que você já conhece. Remédios, né, que na verdade eles não são remédios, eles são preventivos de doenças. A luz do sol, a boa respiração, respirar profundamente, a água pura, e o alimento mais saudável possível, né? Quando você pensa em alimento saudável, você pensa, mas o que é saudável, o que não é? Para facilitar a vida de todo mundo, eu digo assim, alimento saudável é aquele que vem da forma como ele saiu da planta, né? Natural. Claro que você vai comprar um feijão, ele já passou pelo silo para dar uma secada e tal, tem alguns agrotóxicos, mas ainda é melhor do que aquele alimento que está dentro da lata, que está empacotado, que está cheio de aditivos químicos, que vem da indústria. Então pense assim, o melhor alimento é aquele que Deus criou e não que a indústria criou. Fica mais simples assim, né? Com certeza. E aí você vai fazer o seguinte, tem pessoas que para fazer um arroz gostoso tem que colocar lá umas fatias de presunto de peru picado. Gente, troca o presunto de peru por um brócolis, por uma vagem picadinha refogada, vai ficar um arroz delicioso, colorido e saudável, né? Então, assim, muitas pessoas hoje eu vejo os adventistas, inclusive, usando os embutidos, que são os presuntos, as salsichas, as linguiças e tal. Ah, mas é de frango, ah, mas é de boi, ah, mas é isso e aquilo, de peru. Gente, não se enganem, esses produtos, eles podem ser do que for, mas eles estão cheios mesmo de aditivos químicos que fazem muito mal à saúde. É como se você estivesse ingerindo ali a semente do câncer. Eu digo com certeza. É como dizem, né? Apanhem mais e abram menos latas. Exatamente, exatamente. Apanhem mais do pé. Do pé, né? Na cidade grande, como nós vivemos aqui em Belém e outras cidades por aí que você vive,
É difícil porque você tem pouco espaço, né? Não tem muita coisa. Assim mesmo dá para plantar alguma coisinha nos vasos. Mas você tem as feiras, prefira ir nas feiras, porque as feiras, né? as fruteiras, porque nesses ambientes você tem frutas mais frescas, né? E verduras também. Então, procure mudar um pouquinho a estratégia das compras, né? Faça uma lista de compras de produtos mais naturais para você usar. E não se iluda com essa ideia de diet, light, isso daí, assim, tem algumas reduções, tem algumas retiradas de algumas substâncias daquele produto, mas é um produto industrializado. Então, procure as coisas mais naturais, né? Quanto mais natural possível, melhor. É interessante você falou logo no início da nossa conversa sobre o funcionamento do corpo, que às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas, né? Sim. Outra coisa que a gente não se dá conta também é uma informação, por exemplo. Temos ainda, infelizmente, a pandemia. Sim. Ficamos adoecidos por vírus, mas o que a gente acaba não se dando conta é que a maioria avassaladora aí de causas de doenças vem da alimentação, né? Os vírus são uma parte, mas a alimentação é o que tem adoecido mais, né? É que tem adoecido. O corpo. Até a mesma questão dos vírus, bactérias, que a gente acaba, né, recebendo por aí. Se você tem um sistema imunológico fortalecido, você dificilmente vai adoecer. Dificilmente vai adoecer, entende? Então, um sistema imunológico fortalecido não é só com a questão alimentar, é o sono. O sono é uma das coisas que mais está sendo negligenciada hoje no mundo. Essa maquininha aqui, ela é muito boa, né? Mas, assim, rouba muito o nosso tempo. E as pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde, principalmente os jovens, né? Isso é muito preocupante porque gera ansiedade, gera até síndrome do pânico, depressão e outras doenças psicológicas, porque o sono é absolutamente necessário para que o nosso cérebro se restaure durante o sono e tudo. E tem horários também específicos para isso, não vou entrar nesse detalhe, porque não é o meu foco. Mas é importante demais. Outra coisa que eu queria falar para as mulheres é que eu, por exemplo, tive essa experiência aí e foi muito importante para mim. Olha só, durante anos eu tentei fazer academia. Todo mundo fala que academia é bom e eu acredito que é bom. Só que eu não gosto daquele tipo de exercício, do ambiente fechado. Eu tenho na minha cabeça, eu li Ellen White há muitos anos, e tenho na minha cabeça que o melhor exercício é ao ar livre. E eu sempre quis fazer um exercício ao ar livre. Mas se identifica com um estilo. Exatamente. Né? Quando eu morava no interior, eu andava de bicicleta, achava ótimo. Mas aqui em Belém eu tenho medo de andar de bicicleta. E principalmente aqui perto de onde eu moro, é uma rua muito movimentada. Então o que eu fazia? Eu pagava o semestre da academia e ia 2, 3 meses e desistia. Por muito tempo eu fiz isso. Até que eu descobri, um amigo, né, me apresentou o esporte que agora eu pratico com muita alegria. É a canoagem havaiana ou polinésia. E eu moro aqui em Ananindeua e me desloco 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes, lá para o Ver o Rio, que é lá no centro de Belém, para praticar esse meu esporte. Eu acordo antes das 5 da manhã, muito feliz, para ir praticar esse esporte, porque eu amo estar lá, remando na água, depois chego lá no meio da Bahia, jogo, tomo aquele banho e volto remando, né? Pego aquele sol da manhã. Volta revigorada. Revigorada. E fez o exercício. E fiz o exercício, né? Olha só. Então, gente, procure algo que você sinta prazer em praticar. Não fique tentando fazer uma coisa que você não gosta, porque você não vai se dar bem com isso. No sentido do exercício físico, né? Inclusive, então, você deixou uma deixa pra gente. Essa semana ainda da mulher, nós teremos uma educadora física para falar com a gente. Que ótimo. Que vai dar muitas dicas sobre isso daí. Ouça os conselhos dela, muito importante. E olha só, o nosso tempo já está acabando, você acredita? É verdade. Parece assim que voou, né? É verdade. Infelizmente, porque a gente tinha aqui, olha, muita conversa ainda pela frente. Sim. Mas, mulheres, o que vocês acham? Muitas dicas valiosas, só nesse tempinho que nós estivemos juntas aqui. Muitas dicas valiosas, com certeza, né? Você vai aproveitar e aproveite. Mas para a gente encerrar a nossa conversa, lembra que amanhã tem mais, mas para a gente encerrar a nossa conversa hoje, queria que você deixasse aí um conselho para essas mulheres aproveitarem muito mais,
porque a nossa premissa hoje foi cuidar da sua saúde nutricional, do seu corpo, tanto previne Isso, quanto cura. quanto cura, né? Então, deixa aí o seu recadinho final e, inclusive, já deixe também os seus contatos aí, se as mulheres tiverem mais dúvidas, com Sim. certeza vão ter, porque nosso tempo aqui foi corrido, infelizmente, mas elas podem depois mandar para você, né? Podem sim. Então, você pode me procurar no Instagram, Leodeni Costa, só isso. Meu nome é bem raro, então não vai ser difícil de você encontrar. Leodeni, não tem R no final. E aí você vai encontrar lá, pode mandar uma pergunta, a gente responde. Esse podcast vai estar também sendo vinculado lá e nós podemos manter esse contato, certo? Tudo de bom para você, né? E cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus e para o seu próprio benefício. Esse é o meu recado. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez Eu por que sua agradeço. presença aqui, viu? Foi muito bom. Tenho certeza que as mulheres também. Eu estou falando pelas mulheres também, que foi muito bom. Mas a gente tem um encontro amanhã novamente, nesse mesmo horário com você, para a gente dar continuidade aí à nossa semana especial da mulher, tá bom? Posso contar com você? Amanhã, esse mesmo horário, nós nos encontramos aqui, tá bom? Um forte abraço para você e até amanhã.